tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde UFPA. Aproveitamos para informar a todos que o Telesaúde dispõe de serviços de teleconsultoria, serviço de teledermatologia, tele-ECG, além do teleeducação. Para conhecer e usar os nossos serviços, basta acessar o site do Telesaúde UFPA. O conferencista de hoje é o Dr. Andrei Lemos, que faz parte da equipe da Coordenação de Saúde do Homem da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará, e o tema da nossa conferência que será abordado: Saúde do Homem na Atenção Primária à Saúde. Desejamos a todos uma excelente conferência e as nossas boas-vindas ao nosso conferencista, Dr. Andrei. Seja bem-vindo e a palavra está com você. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite. Quando a gente fala de saúde do homem, é importante a gente levar em consideração algumas peculiaridades, como, por exemplo, aqui no Brasil, o homem vive em média 7,2 anos a menos que as mulheres, e essa média mundial é inclusive menor, de 4 anos a menos que as mulheres. Então, alguma coisa está errada com a saúde masculina no Brasil. Também tem a questão do homem consumir mais álcool, mais drogas ilícitas, mais tabaco que as mulheres. Estão mais envolvidos em episódios de violência, tanto que a população carcerária masculina é muito maior. Aqui no Pará chega a mais de 90%. Os homens estão mais envolvidos também em acidentes de trânsito, quer como vítimas, quer como causadores. E também procuram menos os serviços de saúde que as mulheres. Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem surgiu justamente a partir da necessidade de inserir esse homem no serviço de saúde de uma forma assim, mais efetiva. No ano de 2008, foi criada finalmente uma referência técnica no Ministério da Saúde, que tomou para si a elaboração da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi instituída finalmente em 2009, depois de ter sido aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde, e foi regulamentada pela Portaria 1944, de 27 de agosto de 2009. Notem que já tem um certo tempo, não é tão nova assim, sendo que no ano passado sofreu uma repaginação. Ela passou a trabalhar não somente com aquele recorte da faixa etária de 20 a 59 anos, no qual nós trabalhávamos anteriormente, mas também trabalhar com o homem assim, todo o ciclo de vida, desde a infância até a terceira idade. Também passamos a dar mais ênfase às causas externas, assim como também incluímos os 5 eixos da política, que já vinham sido trabalhados anteriormente. Aí, quais seriam esses eixos? O acesso e acolhimento, as doenças prevalentes, a prevenção da violência, que é muito importante, já que o homem é o principal causador de violência, a paternidade e cuidado, aí incluímos o pré-natal do parceiro, e também o 5º eixo, né, que seria a sexualidade responsável e o planejamento familiar. Então, o principal objetivo da política é facilitar e ampliar o acesso do homem ao serviço de saúde, sobretudo a atenção primária à saúde, já que é uma porta de entrada do SUS. E assim diminuir a taxa de óbito e de internação, que é muito elevada entre os homens. Aqui nesse gráfico nós vemos, né, que o homem acessa o serviço de saúde, geralmente, a partir da atenção especializada, então, a partir dos serviços
de urgência e emergência. Aí isso vai provocar algumas consequências, como, por exemplo, menor chance de cura dele, maior sofrimento para esse paciente, também para os familiares, e também maior ônus para o SUS. O certo seria que ele procurasse os serviços de saúde com uma certa frequência, assim como as mulheres fazem, né? E assim prevenir vários agravos. Aí nós chegamos na atenção primária à saúde, que é o primeiro nível de atenção à saúde. E para ser encarado como uma porta de entrada do SUS, tem que ser visto pelos usuários como a primeira alternativa a ser escolhida no caso de necessidade. E aqui nós temos esse gráfico, foi tirado do Ministério da Saúde, eu acho bastante interessante, porque mostra justamente a disparidade entre o acesso masculino e o feminino na atenção primária. Esse gráfico a gente vê que no período de 2015 a 2020, né, o número de consultas feitas por homens de 20 a 59 anos no Brasil, aquele recorte que eu falei anteriormente, que nós trabalhávamos, né? Então, o número de consultas chega a 25% do número total de consultas. Aí isso já mostra algo errado. O que nos leva a crer? Que esse homem está procurando menos atenção primária à saúde. E também, quando faz, é por meio da atenção especializada, ou seja, os hospitais, também os serviços de urgência e emergência, como as UPAs. Aqui nesse gráfico nós temos a população paraense dividida em sexo, que ainda tem um predomínio muito pequeno, diga-se de passagem, da população masculina. Acontece que a cada ano essa população masculina está decrescendo. Se nós pegássemos esse gráfico, digamos, no ano de 2016, essa população masculina ainda seria maior, mais de 50,10%. Aí, com esse decréscimo da população masculina, vai fazer com que o Estado paraense siga a tendência dos outros estados da federação, ou seja, tenha uma população feminina predominante. Aqui nós temos as principais causas de morte dos homens paraenses. Quando a gente chega no mês de novembro, né, temos o movimento Novembro Azul e muito se fala no câncer de próstata. E se esquece das outras causas de óbito masculino. Inclusive, a primeira, né, no ranking são as causas externas. Quais seriam as causas externas? Aquelas derivadas de fratura, traumatismo, envenenamento, que são justamente aquelas decorrentes da violência interpessoal, acidente de trabalho, acidente do trânsito, violência interpessoal, né, que eu falei anteriormente, inclusive suicídio, já que os homens cometem muito mais suicídio que as mulheres. Logo em seguida, nós temos as doenças do aparelho circulatório, principalmente AVC e infarto do miocárdio, né, que é cada vez mais comum em jovens com menos de 30 anos, coisa que é inadmissível, mas é uma realidade em todo o Brasil, justamente pelo estilo de vida que esse homem tem. Uma alimentação inadequada, tem a questão do sedentarismo, do tabagismo, aí tudo nós vamos ter esse reflexo justamente nessas estatísticas, que são, por sinal, muito tristes. Aí chegamos finalmente às neoplasias, tumores, né? Nós temos os benignos e malignos, mas o predominante da população masculina, que mais afeta a população masculina, aqui no Pará, é o câncer de próstata, né? Seguida do câncer de estômago. Por isso que é importante sempre nós trabalharmos a alimentação, né?
que está acontecendo com a alimentação masculina? A gente sabe que existe um consumo exagerado de alimentos gordurosos, assim como tem um consumo também inadequado de frituras e também o câncer de estômago é muitas vezes decorrente de infecção por H. pylori, devido ao manuseio de alimentos de forma inadequada. Essa falta de higiene pode também estar relacionada com a alta incidência de câncer de estômago aqui no Pará, entre os homens. Doenças do aparelho respiratório, já que o homem é um grande consumidor de tabaco. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, aí um destaque para diabetes mellitus. Doenças infecciosas e parasitárias, aqui merece destaque a infecção por HIV, que é bastante preocupante, já que tem crescido bastante na população jovem. Agora, notem que durante a pandemia esse quadro assim se alterou bastante, já que nós tivemos um número de consulta drasticamente reduzido e um número bastante elevado assim, de pessoas que foram a óbito devido a fatores virais, né? E também respiratórios. Por que o homem procura pouco serviço de saúde? O primeiro motivo é medo de encontrar alguma doença grave. Existe aquela máxima, né, de que quem procura acha, e muita gente leva isso tão a sério que prefere não procurar o serviço de saúde, deixa esse problema ficar quieto, não quero encontrar nenhum problema para mim. Isso daí é um engano terrível, porque a maioria dos agravos, assim, se forem diagnosticados a tempo, nós teremos um prognóstico bastante favorável. Melhor vai ser a chance de cura, com certeza. Tem a questão também dos fatores socioculturais, né? Aquela questão do machismo, do homem ser muitas vezes criado para ser o provedor do lar, de não demonstrar fragilidade, mas isso daí já são ideias ultrapassadas. As mulheres já estão inseridas no mercado de trabalho, mas mesmo assim encontram tempo para cuidar da saúde dela e também até dos filhos. Outro fator é que os homens não se reconhecem assim como alvo de atendimento nas unidades de saúde. Ele chega numa unidade de saúde, ainda vê muitos cartazes voltados à saúde da mulher, saúde da criança, até a saúde do idoso, mas ainda tem muito pouco material de divulgação assim à saúde do homem. E chegamos ao fator principal, que é o horário de atendimento nas unidades de saúde. Tanto que, para minimizar esse problema, o Ministério da Saúde instituiu o programa Saúde na Hora, justamente prevendo um aumento do acesso masculino por meio do horário estendido, que pode ser à noite, né? Quando não, pode ser no meio-dia, pode ser também aos finais de semana, de modo que o homem não tenha mais aquela desculpa de não ir ao serviço de saúde. Porque a gente sabe que muitas empresas, principalmente privadas, não liberam o funcionário para cuidar da saúde. Muitas vezes sequer aceitam uma declaração de comparecimento emitida pelo profissional de saúde. Eu, como profissional de saúde, já ouvi vários usuários, né, do SUS reclamarem que a empresa não vai aceitar se eu der uma declaração de comparecimento, só se eu der um atestado, e não faz jus à situação. Eu não vou dar um atestado para uma ausência assim, de poucas horas, no máximo 2 horas no consultório. Então, o que nós podemos fazer para que haja esse aumento do homem no serviço de saúde? Primeiro seria a busca ativa desse usuário, que inclusive pode receber o reforço da atuação dos agentes comunitários de saúde, que conhecem também os homens da comunidade, inclusive servem de ponte para a comunidade e a unidade de saúde.
Também podemos ofertar exames de rotina, assim como também consultas, vacinas, testagens rápidas. A gente tem observado quando o serviço de saúde é ofertado no horário e também no local assim que seja mais ou menos conveniente para esse homem, eles procuram. Tá? Tanto que a gente está tendo uma experiência bastante satisfatória com a parceria que a CESPA tem com a Policlínica Metropolitana, no qual a gente oferta a esses usuários pacote assim, de consulta, né? Exames de rotina, um verdadeiro check-up, e se tiver alguma alteração, a gente conta inclusive com a retaguarda do Hospital Abelardo Santos, que é uma referência para a região metropolitana na área de urologia. A inclusão do pré-natal do parceiro também é uma ótima estratégia para aumentar o fluxo de homens assim, na atenção primária. Então, facilidade de acesso. A primeira seria o horário de funcionamento estendido, que eu já disse anteriormente. A acessibilidade às pessoas que tenham assim, alguma dificuldade, que tenham alguma deficiência também ajuda bastante. Muitos homens têm essa dificuldade de locomoção e a gestão municipal precisa ver isso, precisa ter essa sensibilidade. A possibilidade também de encaixe de consulta ajudaria bastante. Quando eu falo consulta, não é de urgência e emergência, mas também aquelas consultas de rotina. Visita domiciliar, justamente pensando nesse homem que tem dificuldade para se locomover até a unidade de saúde. É preciso também que nós tenhamos em mente as especificidades culturais da região, né? Assim como devemos dar maior visibilidade àqueles serviços que são ofertados ao público masculino. Esses serviços precisam ser divulgados assim, de forma satisfatória. Daí entra assim, a criatividade do gestor. Né? A ação de saúde, né, em locais assim, com grande presença masculina é bastante importante. Onde seriam esses lugares? Poderia ser nos canteiros de obras, em feiras livres, justamente para levar os serviços e também a questão da divulgação. Então, veja bem, olha, não tem uma fórmula fixa que atenda todas as unidades de saúde. Não existe um protocolo, porque é justamente aquilo, a gente tem que levar em consideração as especificidades loco-regionais, assim como também o que a unidade tem para oferecer em termos de material, né, insumos, e também no quadro de profissionais. Aqui nós temos o nosso calendário de saúde do homem, justamente para acabar com aquele mito de que saúde masculina se resume ao Novembro Azul. Aí nós elaboramos na coordenação esse calendário que abrange os meses desde de janeiro até o mês de dezembro, ou seja, todos os meses do ano. E sendo que em janeiro a gente começa trabalhando com a saúde mental, devido ao janeiro branco. É bom enfatizar também o mês de agosto, onde nós temos a paternidade responsável. O maio amarelo também, devido ao acidente de trânsito, já que a gente tem o mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Dezembro, a gente tem o mês de combate à violência contra a mulher, assim como nós temos o dezembro vermelho, que é o mês de prevenção às IST, sobretudo a infecção por HIV, e, claro, novembro azul, então famoso novembro azul, que a princípio não era assim abordado tão entusiasticamente pelo Ministério da Saúde, que a partir do ano de 2014 passou a nos aconselhar
a abordar não somente a questão do câncer de próstata, mas também a saúde integral do homem, porque o homem não é somente próstata, né? E também a saúde masculina deve ser trabalhada ao longo do ano todo, não ficar somente no mês de novembro. Mas a gente aproveita a visibilidade, né, pela parte da sociedade para divulgar o nosso trabalho, ou seja, vender o nosso peixe. Pré-natal do parceiro como eu falei, né, uma ótima estratégia para aumentar o fluxo masculino dentro dos serviços de atenção primária, né? Então, o objetivo principal é aumentar a quantidade de homens que frequentam o serviço de saúde da atenção primária, assim como preparar esse homem para uma paternidade ativa, que também pode ser chamada de paternidade responsável, diagnosticar uma possível IST, né? Por quê? Para evitar que esse homem transmita a gestante e de tabela para a criança, numa posterior transmissão vertical. Muito se preocupa com durante o pré-natal com a saúde da gestante, e até é errado assim deixar o companheiro assim de lado, porque ele pode estar infectado, né? Por exemplo, com vírus de HIV, de sífilis, hepatite. Olha, só para título de curiosidade, no ano de 2020 foram diagnosticadas 243 casos de criança com menos de 5 anos de idade com HIV. Se essas crianças, se os pais dessas crianças fossem orientados corretamente, isso não iria acontecer. Sem falar nos casos de sífilis congênita, que tem crescido bastante, assim, não só no Pará, mas em todo o Brasil. O outro objetivo do pré-natal do parceiro é atualizar a carteira vacinal desse homem, já que vai fazer com que ele ingresse com mais frequência em serviços de saúde. Então, bora começar com a atualização da carteira vacinal. Incentivar também a participação dele em atividades educativas, que é bastante importante. Estimular também a participação desse futuro pai, todas as etapas da gestação, assim como do parto e também do desenvolvimento da criança. Só um adendo, não é necessário que esse homem seja o pai da criança, não precisa que ele seja o pai biológico, pode ser o companheiro atual da mulher, da gestante. Aí chegamos aos benefícios do pré-natal do parceiro, né? O primeiro seria o apoio à gestante no momento que é tão crucial na vida dela, né? Um momento que ela está cheia de dúvidas, pode estar assim sensível. É importante ter esse apoio de alguém assim com quem ela confia. A participação na amamentação também é bastante importante. Inclusive, a gente observa a diminuição da depressão do pós-parto, né? Que é um dos benefícios do pré-natal do parceiro. Por meio das ações educativas, nós podemos ter, inclusive, a divisão das tarefas domésticas entre a gestante e o pai, justamente para que ela não fique tão sobrecarregada. E também é importante o pré-natal do parceiro como um estreitamento dos laços familiares. A gente nota, inclusive, há pesquisas que mostram que durante esse pré-natal do parceiro há uma redução da violência doméstica. Então, como seria feito esse pré-natal do parceiro? A partir do momento que a gestante procura a unidade, é importante fazer o teste da gravidez, tudo bem, aí se der positivo, aí passa a conversar com a gestante. Aí explicamos
para ela o benefício que o pré-natal do parceiro pode ter, se vale a pena, a gente ouve a opinião dela, porque a gente tem que considerar que nem sempre ela tem uma relação saudável com o pai da criança. Então a gente precisa ouvir a gestante e também respeitar o desejo dela nesse momento. Aí temos o passo a passo, né? No primeiro passo, nós vamos informar como vai ser a participação desse homem no pré-natal, o que seria o pré-natal, quais seriam os benefícios, a importância dele também acompanhar as outras etapas, como o parto e também o pós-parto. Aí chegamos também à realização dos exames, aqueles exames de rotina, para ver desde a pressão arterial até a glicemia do sangue, a taxa de colesterol, triglicerídeo, ou seja, fazer uma varredura, né, a saúde desse homem, ver se ele está tudo ok, ver se ele tem tendência a desenvolver diabetes, se ele tem tendência à hipertensão arterial. Né? Atualizamos finalmente o cartão vacinal, né? Tanto que a gente recomenda aos municípios que ofereçam assim esse parceiro uma caderneta, uma espécie de livrinho, para que ele possa controlar, né, de forma mais organizada essas vacinas, porque nem todas as vacinas são de dose única. Existem aquelas vacinas que requerem 2, 3 doses, ou então uma dose anual. E é preciso que esse pai tenha o controle da cobertura vacinal. Aí nós temos também as atividades, né, educativas voltadas para esse pai, né, vamos chegar assim, aos temas que podem ser abordados. Os exames de rotina, que são bastante importantes, principalmente os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite, a cobertura vacinal também, que é bastante importante, ver se ele já está assim, com a cobertura vacinal contra a hepatite B, né? Contra tétano, difteria. É importante também estar vacinado contra a febre amarela, também sarampo e cachumba. E quais temas podem ser abordados nas atividades educativas? São muitos, né? Que vão depender das escolhas assim, da referência municipal de saúde do homem. Pode se tratar da vida sexual do parceiro durante a gravidez, planejamento familiar, que é muito importante. É importante falar sobre a vasectomia. Por que somente fazer a cirurgia na mulher, né, de laqueadura, se o homem pode fazer a vasectomia, que é tão simples, é um procedimento tão mais rápido e descomplicado, inclusive pode ser revertido, desculpa, em caso de arrependimento. Divisão de tarefa doméstica é bastante importante, inclusive os cuidados à criança, né? Como que o pai pode trocar a fralda, quais são os cuidados com a criança durante o banho, durante a amamentação, que é bastante importante. Inclusive, um dos temas é o benefício do aleitamento materno. E a alimentação saudável, como sempre, tem que ser discutida, tanto para a gestante quanto para os pais, que a alimentação saudável, né, é uma forma assim, de prevenir diversos agravos, inclusive doenças crônicas não transmissíveis e até vários tumores. Aí eu gostaria, inclusive, de falar um pouco do nosso projeto de câncer de proteção, né, do câncer de pênis, né, por meio da portaria 3069 de 2021, que estabelecia um projeto de prevenção piloto, né, a partir da atenção primária.
Aí foram escolhidos 13 municípios aqui no estado do Pará, de acordo com alguns critérios técnicos, dentre eles o tamanho da população, que não poderia ser superior a 100 mil habitantes, e também o município teria que ter pelo menos uma notificação de câncer de pênis no período de 2017 a 2019. Aí, devido à subnotificação, vários municípios já ficaram de fora. Aí, por que eu falei do câncer de pênis, né? A importância de abordar? É justamente um exemplo, né, de um agravo que poderia ser prevenido, inclusive na atenção primária, e que leva ao óbito de homens. Aqui no Brasil, a gente tem uma média de 1.000 amputações de pênis por ano, que poderiam ser prevenidos se esse homem procurasse o serviço de saúde, assim, com uma certa rapidez a partir dos primeiros sintomas. E é um agravo assim, que fácil de diagnosticar, inclusive pelo autoexame. Se o homem verificar se tem algo de anormal no pênis dele, desde uma alteração de coloração até de textura do pênis, um inchaço na extremidade do pênis, feridas que não cicatrizam, é um motivo já para ele procurar o serviço de saúde. E justamente evitar a amputação, isso se não for a óbito. Quando a gente fala do câncer de pênis, ele é relativamente raro no Brasil, mas só que quando acontece, geralmente é na região norte e nordeste, justamente pela falta de conhecimentos e também devido à higienização insatisfatória. Outro fator de risco justamente é a vacina, a falta de vacinação contra o HPV, né, nos garotos de 9 a 14 anos. Antes essa faixa etária ficava de 11 a 14 anos e foi ampliada. É importante que vocês levem, né, as crianças, os meninos, a fazerem uso dessa vacina justamente para prevenir não somente o câncer de pênis, mas também de garganta, também de ânus, né? Porque assim como nas mulheres o câncer, ou HPV, está bastante relacionado com câncer de colo de útero, nos homens ele está relacionado ao câncer de pênis, que pode ser prevenido. E, mais uma vez eu falo, na presença do agente comunitário de saúde, como um participante assim, bastante ativo e precioso assim, nesse processo. É importante que ele veja assim, a necessidade, a demanda, né, da comunidade e leve às unidades de saúde. Nós agradecemos a participação do Dr. Andrei. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor, inclusive com informações importantes, né? Essa última informação que você trouxe para nós aqui sobre o projeto de prevenção do câncer de pênis. Né? Então, acho que é um projeto muito importante que precisa ser difundido, né? Que precisa ser levado a conhecimento da comunidade, dos municípios e dos profissionais de saúde, né? Aqui na nossa estratégia do Teleeducação, o objetivo é esse, é a gente levar o conhecimento para os profissionais de saúde, né? Das estratégias que nós temos dentro do nosso estado para os municípios, né? E foi muito bem pontuado por esta coordenação o projeto de prevenção do câncer de pênis, que eu acredito que vai despontar, né? Acho que só é o início, né? E aí a gente precisa trabalhar a prevenção, né? A promoção da saúde e a prevenção das doenças, né? Rastrear as doenças, inclusive aquelas que são rastreáveis, para a gente poder descobrir um pouquinho mais cedo, né? Fechar diagnóstico precoce, né? E ter a possibilidade de fazer o tratamento e a chance maior de cura dos homens, né? Então a gente agradece
a Coordenação Estadual de Saúde do Homem agradece a você pela participação aqui conosco. Eu vou deixar aberto se houver perguntas, se alguém quiser fazer perguntas, mas nós já temos algumas perguntas aqui, tá? Eu deixo, inclusive, o nosso e-mail, assim, para algum possível questionamento no futuro, na tela do computador. Certo. Importante. Eu vou aqui... E, assim, é muito difícil, assim, falar sobre saúde do homem, que já se tornou, assim, um universo, assim, bastante amplo, com vários temas a serem discutidos. Aí foi um verdadeiro desafio, né, condensar em cerca de 40 minutos esse tema. Sempre quando se fala de saúde do homem, é como você colocou anteriormente, né? Quando a gente fala de saúde do homem, pensa-se muito no câncer de próstata, isso, né? E no tabagismo também, né? Correto. No câncer de pulmão por conta do tabagismo. Mas vai muito além do que isso, né? Muito, bastante. E o homem, ele tem esse tabu de procurar os serviços de saúde, né? Então a gente percebe essa dificuldade do homem em procurar o serviço, em admitir que está doente ou que está sentindo alguma coisa, né? Talvez por medo, né? Ou por negação. Então tem diversos fatores aí que interferem nisso. Muitos procuram quando já tem a sua atividade de trabalho assim comprometida, né? Quando já não conseguem mais ir ao trabalho, exercer sua função a contento, eles procuram. Então, a gente vai às perguntas aqui, tá? Sobre as estratégias, né? Que estratégias a Coordenação de Saúde do Homem tem desenvolvido junto aos municípios no estado do Pará para aprimorar o Programa Nacional de Saúde do Homem e melhorar o acesso aos serviços de saúde pelo homem? Pará é muito grande, nós temos 144 municípios, nossa coordenação é muito pequena, não tem como irmos aos 144 municípios. Então, o que é que nós fazemos? Nós vamos aos 13 centros regionais de saúde que compõem a SESP, então estão espalhados estrategicamente pelo estado. Por exemplo, a gente vai ao 10º Centro Regional de Saúde, que é em Altamira, e lá temos contato com todos os municípios naquela região. Então, nossa estratégia é justamente realizar oficinas de qualificação voltadas à política de atenção integral à saúde do homem, assim como a questão do pré-natal, do parceiro, que precisa bastante reforço, principalmente pela falta de registro, né? Muitas unidades de saúde fazem esse pré-natal do parceiro, mas não estavam registrando, né? E, inclusive, o Pará, a gente teve uma notícia até agradável, assim, de configurar como 8º lugar no ranking assim, de maiores notificações, os estados que mais notificam, mas ainda não é o suficiente. Aliás, em todo o Brasil, a notificação, né, o registro ainda não chegou ao nível assim, satisfatório. A outra estratégia são ações de saúde que a gente faz, a nossa coordenação desenvolve em programas do governo, como, por exemplo, Ter Paz, as usinas da paz. Qual seria a diferença entre elas? As usinas da paz são fixas, né? Temos algumas já em outros municípios, além da região metropolitana, e aqui na região metropolitana, se não me falha a memória, nós temos 6 ou 7 usinas da paz. E Ter Paz, na verdade, é o programa que é mais abrangente, né? Que inclusive engloba a usina da paz. E temos também as unidades itinerantes, né? Onde são feitos aqueles atendimentos à comunidade
mais carentes, por exemplo, nos bairros desde Bengui, Guamá, Terra Firme, Jurunas. Jurunas já tem uma usina da paz, já é um programa muito interessante, um verdadeiro polo assim, de atendimento a essa população. Certo. Em relação também, uma outra pergunta aqui, quando você colocou para nós aqueles dados, aqueles indicadores sobre as causas de morte, as principais, né? Causas de morte entre homens, a principal causa de morte é por causas externas. Isso, correto. Né? Acidente, correto. Né? Enfim. Então, a principal causa de morte para os homens, sendo causa externa, que tipo de políticas têm sido desenvolvidas para tentar diminuir este indicador? Bem, aí vem assim, os trabalhos que a gente desenvolve de forma intersetorial, né? E também interinstitucional. Por exemplo, outras instituições, no caso de violência no trânsito, a gente já trabalha com o Detran e também outros órgãos assim, voltados ao trânsito, CEMOB, aqui no caso de Belém, também DENIT, Polícia Rodoviária Federal, e por aí vai. SESMA. São trabalhos, vejam bem, assim, muito educativos, né? Por isso que a gente trabalha também bastante com a coordenação de saúde do adolescente, que eles têm assim, maior conhecimento do funcionamento do programa Saúde na Escola. Aí essa ferramenta é uma maravilha, né? Maravilhosa, assim, justamente para atingir esse futuro homem, né? Esse menino que está com as suas ideias em formação ainda, né? Justamente nós aproveitamos isso para quebrar tabus, né? Destruir assim certos preconceitos que ainda existem. Muito bem, que bom, né? Então a gente percebe essa atuação da secretaria, inclusive, né, no PSE, que interessante. Né? Às vezes a gente pensa que fica muito voltado para o homem adulto, né? Não, mas até pela proposta mesmo, até pela questão que está relacionada, ao próprio câncer de pênis e a necessidade da vacina do HPV para os meninos e não só para as meninas, né? Como muita gente ainda tem essa ideia de que a vacina do HPV é só para as meninas, né? É importante essa abordagem também entre os adolescentes, né? Eu acho que também trabalhar a questão dentro dessa abordagem com o adolescente, trabalhando a questão, inclusive, da cultura da paz, né? Isso. Da prevenção, do trabalho em relação à violência mesmo. Do combate à violência, também a necessidade de procurar as unidades de saúde com frequência, desde cedo, não somente quando ele já se torna um homem da terceira idade, como muitos fazem. 30 anos já é muito assim para procurar assim o serviço de saúde assim com uma certa frequência. Tem que ser o quanto antes, assim como as mulheres fazem, a partir da primeira menstruação e o serviço de saúde já se torna uma rotina. Então os homens têm que seguir esse exemplo feminino. Certo. Uma outra questão aqui que foi levantada é a respeito do pré-natal do parceiro, né? Que é uma estratégia, eu acho que relativamente nova, não? Você tem quanto tempo, mais ou menos? 2016. Uma estratégia... Final de 2016. Estratégia relativamente nova, a do pré-natal do parceiro, né? E aí você trouxe a informação de que isso está sendo desenvolvido já nas unidades de saúde.
Aí eu queria só te perguntar, a coordenação nacional, ela levou esta proposta para todos os municípios? Já está acontecendo em todos os municípios? Vocês têm esse parâmetro? Sim, levou assim a todos os municípios por meio das coordenações estaduais, sim, em todo o Brasil. Mas ainda se encontra num estágio assim muito incipiente, principalmente quando a gente fala do registro do pré-natal no ESUS. Muitos municípios ainda não registram, ainda fazem assim o pré-natal, digamos assim, do parceiro, assim de uma forma muito incipiente. Como assim? Eles fazem os exames da gestante, né? Se der positivo para alguma infecção, aí se chama o parceiro, né? Para a partir de então agir sobre ele, né? Por meio de testagens rápidas e outros exames. O ideal a gente sabe que seria desde o início, seguir assim todo aquelas etapas que eu passei assim de forma bem sucinta, né, durante a explanação. Então, isso significa que esse envolvimento de alguns municípios em relação ao pré-natal do parceiro ainda está bem fragilizado, né? Sim, em todo o Brasil, diga-se de passagem. Quando a gente pensa assim em saúde pública, a gente pensa logo nos estados do Sul e Sudeste como referência, mas até lá, assim, o pré-natal do parceiro ainda não decolou como deveria. O estado que mais registra pré-natal do parceiro é o estado do Amazonas, seguido. Não tenho em mente assim quais são os outros estados, mas são poucos, até chegar ao 8º lugar, que é o Pará. Então, o Pará está em 8º lugar no pré-natal. E teve um aumento assim, bastante significativo, porque, inclusive, nesse ano, nós realizamos uma oficina em parceria com a UFPA, a Universidade também do Pernambuco, a UFPE, e o Ministério da Saúde, justamente para fortalecer o pré-natal do parceiro nos municípios e também aumentar os registros pelos profissionais de saúde. Certo. Não somente no ESUS, mas também naquela via mais convencional, preenchendo aquele formulário para depois ser lançado no ESUS.